Começa mais um episódio da Nossa Cultura, da Rádio Observador. Hoje, no Museu Municipal de Oliveira de Frades, já estamos bem avançados nesta visita, já passámos por várias salas, desde a agricultura até aos períodos históricos que contam mesmo a história desta região, do concelho de Oliveira de Frades. Falar também um bocadinho sobre este museu que teve várias vidas, é já um edifício do século XVIII que teve várias funcionalidades, que hoje serve de espólio para contar a história da terra e das gentes deste local. Agora, numa nova sala, temos uma nova arte do linho. Comigo está Filipe Soares, o coordenador deste museu, que vai explicar um pouco mais sobre cada um destes objetos que nós vemos aqui. Vejo, parece-me um tear aqui, mas melhor do que eu, Filipe. Sim, estamos no segundo piso, fizemos a transição para uma coleção mais etnográfica, na continuação também da agricultura, e estamos no que nós chamamos o Corredor das Artes e Ofícios. Neste primeiro espaço, o visitante vai encontrar objetos relacionados com o ciclo do linho e também com uma pequena capucha de burel associada à lã, que, falando já na capucha, é típica da nossa Serra do Caramulo. Era uma capa que servia para homens e mulheres, era unissex, e que, conforme a tradição popular, o que arretava ao frio arretava ao calor e, portanto, era usada de inverno e de verão e que, infelizmente, com o correr dos tempos, além de ser difícil hoje em dia encontrar quem faça, também é difícil encontrar quem use. E, por isso, é uma peça que obrigatoriamente tinha que estar exposta aqui no museu para nos recordar de um passado que não é também, à semelhança da agricultura, não muito distante, mas que se vai perdendo aos poucos. Aquele é o produto final destes objetos que nos rodeiam. Por onde é que começamos até chegar, então, àquela capucha? A capucha tem objetos um bocadinho... Aquilo é lá. Okay. Aqui é mais o linho. Ok. Pronto, aquele é então o produto final. Os objetos que estão à nossa volta são de utilidades um pouco diferentes, mas também para a produção do linho. Filipe, como é que isto funciona? O ciclo de linho era um ciclo demorado, com várias tarefas, várias etapas, algumas tarefas mais femininas, outras mais masculinas. A parte agrícola da produção propriamente do produto, os objetos são comuns à sala da agricultura, às enxadas, na plantação a semear. E então aqui neste primeiro piso, nesta primeira sala de linho, temos exposto a linhaça, que era a semente do linho, em que metade da produção do ano ia para a sementeira do ano seguinte e a outra parte era usada numa diversidade de produtos, em que podemos elencar desde já o óleo de linhaça, que era usado depois para fazer, desde emplastros para fazer curativos, usado na parte medicinal, mas também era usado para fazer colas, vernizes, portanto, havia uma série de utilizações e essa linhaça normalmente estava inserida numa pequena baganha, que era uma cápsulazinha que tinha a planta do linho, que temos aqui também expostas, em que estas cápsulas teriam entre 8 e 10 pequenas sementinhas de linhaça, que depois de seca a baganha também era usada e nada se perdia, tudo se transforma, e a baganha seca era usada para encher almofadas. Daqui temos então a planta, vejo também já aqui alguns objetos, mas antes dos objetos vemos ainda o linho, mas noutro formato. Na planta mesmo, já foi retirada a baganha, que seria a sementinha aqui na raiz, e depois estas plantas eram ripadas, primeiro então ripados para tirar a baganha e depois eram sedados aqui no sedeiro, que era passado parece quase um objeto de tortura, parece uma cama de pregos. Uma cama de pregos, exatamente, em que ele era passado primeiro no mais largo e depois no mais estreito, para separar a capa da planta, a casca,
da fibra, em que a fibra dava o linho e a casca mais grossa dava e agora falta-me ter. A estopa, e eram produtos vegetais diferentes, enquanto que o linho depois era transformado naquelas toalhas de mesa de altar de igreja, era usada nas camisas das gentes mais importantes. As pessoas mais modestas faziam as suas roupas e os seus apanejamentos com a estopa, que era um linho mais grosso, menos nobre, no fundo. E então tínhamos 2 produtos diferentes que saíam da planta do linho. O linho depois seguia uma série de rituais, de tarefas, muitas delas demoradas, muitas associadas também à água, porque o linho depois tinha que ser lavado várias vezes, tinha que ser metido aqui no barreleiro com cinzas para o branquear e para o tornar mais macio, que depois, por sua vez, tinha que ir a lavar e depois tinha que repetir o processo. Portanto, eram processos demorados e perfaseados. Depois, a seguir, tinham que o fiar na roda de fiar que temos aqui. Depois, dubar, colocar em meadas, e depois tinham que ir ao caneleiro para encher as canelas, que depois iam andar para um lado e para o outro no tiar que temos aqui, em que temos aqui algumas canelas e um novelo de linho que temos aqui à nossa frente. Estas pequenas canelas parecem barquinhos, e eram barquinhos que flutuavam, andavam de um lado para o outro no tiar a distribuir o linho, que depois era preso, era apertado com aquela peça de ferro que vemos aqui. Portanto, iam criando o pano até estar concluído, depois fazer com desenhos, com cores. E, portanto, também temos as espadelas, que faziam parte do processo para espadelar o linho, ou os fusos. Era um processo muito demorado, e, em algumas etapas finais, só as grandes tecedeiras, as especialistas, é que poderiam fazer aquelas etapas, como era o caso destes objetos que vemos aqui, que era a ordideira e o noveleiro, em que em cada um destes quadrados que vemos aqui, nesta prateleira com 20 quadrados, em que metiam em cada um novelo, e depois tinham uma pequena peça que nós ainda não conseguimos arranjar, que é a fiosanha. Passavam a ponta de cada novelo por um orifício, que também era uma régua que tinha 20 orifícios, e depois distribuíam o linho, o fio, por estes postes com estes paus, e preparavam a teia, que depois era transportada para o tiar, e era um processo muito melindroso, que só as grandes tecedeiras estavam autorizadas a fazer, porque em pouco tempo se podia perder muitas horas de trabalho aqui na ordideira. E, portanto, só as especialistas é que trabalhavam isso, sempre um trabalho muito feminino, sim. Isto era bem preciso era preciso ter arte para trabalhar o linho, e vamos também trabalhar outras alfaias, outros objetos, outras profissões também que representam agentes aqui do município de Oliveira de Frades. Estamos no Museu Municipal, e é por aqui que fica o episódio de hoje da Nossa Cultura.